Bom dia, gente. Paz. Amém? Queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse em Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Irmãos, queria que você deixasse papel e caneta fácil, porque não vai dar tempo de eu esperar vocês lerem todos os textos que eu quero ler com vocês hoje. Na verdade, assim, essa ministração eu já fiz aqui na igreja há alguns anos, e há algum tempo que eu tenho sentido no coração de ministrar ela novamente. E esse ano tem algumas palavras que eu vou pregar novamente, como Cristo escondido, algumas palavras que pessoas novas ainda não ouviram e precisam ouvir. E eu vou aproveitar para a gente estar gravando, para estar no canal da igreja. Então, hoje eu quero falar com vocês, se eu fosse dar um tema, essa mensagem é: cuidado com as tradições. Às vezes nós passamos a vida inteira, e na nossa vida inteira nós fomos ensinados sobre alguns inimigos, né? Então, um exemplo, nós aprendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades e as hostes que estão nas regiões celestiais, e é uma verdade. Mas eu também acredito que há alguns inimigos tão poderosos quanto, ou até às vezes mais poderosos, e que a gente não tem um conhecimento. Vou dar um exemplo. O amor ao dinheiro. A Bíblia diz assim, que o amor ao dinheiro não é a raiz de um mal, é a raiz de quantos males? Todos os males. Então, há inimigos que a gente não conhece e que, às vezes, nós estamos perdendo essas guerras porque não conhecemos esses inimigos. E hoje eu quero falar sobre um inimigo muito poderoso. E eu confesso para vocês que alguns pastores já me pediram para pregar essa palavra em outras igrejas, e eu confesso para vocês que eu não tive coragem. E eu recusei, porque eu acho que nem todo mundo ainda está preparado para ouvir sobre isso. Tá? Então eu queria que você ouvisse com muito carinho, com muita atenção, anotasse os textos. Em casa, conferissem os textos. Meditasse sobre o assunto. Porque às vezes nós estamos sendo derrotados em algumas lutas, e que era para nós sermos vencedores nesses lugares. Tá? Então, assim, ouça com carinho, tá? Eu quero dar mais um aviso. Geralmente, quando eu prego aqui na ceia pela manhã, escuta com amor, pelo amor de Deus. Eu quero trazer uma palavra para alimentar as pessoas da comunidade da fé. E sempre domingo de manhã tem muitas pessoas de outras igrejas, e não é que eles não precisam vir, não, eu quero que eles estejam aqui. Mas às vezes eles vão ouvir coisas aqui, chega na igreja deles, vão ouvir coisas totalmente diferentes, né? Então, ouça de tudo, retenha o que é bom, né? E como eu falei, anote em casa, estude, medite, tá? Porque Deus, Ele é bom em todo o tempo, mas sempre pela ceia pela manhã, o intuito do meu coração é trazer um alimento sólido para as pessoas que são da comunidade da fé, tá? Então, amém. Então vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículo 14. Diz assim: e na minha nação, Paulo está escrevendo isso, quanto ao judaísmo, eu levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo zeloso das tradições dos meus pais. Então Paulo está dizendo o seguinte, que ele era vivia dentro do judaísmo,
e que ele levava vantagem sobre as pessoas porque ele conhecia o judaísmo, praticava, e ele era um homem que fazia aquilo, porque, o que ele estava dizendo? Porque desde pequeno, os pais dele ensinaram a ele o que ele tinha que fazer. E qual foi o resultado disso? Paulo ser um perseguidor e um assassino de cristãos. Esse foi o caminho que Paulo tomou. Então, Paulo foi um homem que foi ensinado desde pequeno por Gamaliel, foi um homem que foi instruído nas leis, foi um homem que foi ensinado pelos seus pais, mas o que foi que ele valorizou? O que foi que ele guardou no coração e o que foi o motivador dele? As tradições que os pais dele ensinaram a ele. Pastor, o senhor está começando a falar que as coisas que os nossos pais nos ensinaram são ruins? Algumas sim, outras não. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele escreve lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Ele está dizendo o seguinte, que o que resgatou ele não foi um dinheiro, não foi ouro e não foi prata, mas quem resgatou ele foi Cristo. Agora, resgatou ele de quê? Aí ele vai dizer, porque eu fui resgatado de uma maneira de vida. Ele está dizendo o seguinte, Jesus me tirou de um lugar, de uma maneira de viver, e essa maneira de viver foi ensinada por quem? Pelos meus pais. Então ele está dizendo o seguinte, que a maneira que os pais dele ensinou, ele precisou ser resgatado daquela vida, para conhecer a nova vida em Cristo. Ele começou a dizer que ele estava aprisionado em uma forma de vida, que foi moldada pelos seus pais. Então ele está dizendo assim, olha, eu estava aprisionado em um molde, em um modelo de vida, que não era o de Cristo, que era um modelo de vida, que foi moldado pelas tradições, que os meus pais foram vindo dos pais dele, foram vindo dos pais, foram ouvindo dos pais, e chegou até mim. Então a pergunta é, pastor, você está dizendo então que tudo que os meus pais ensinaram são ruins? Não. Mas isso não é modelo de vida. Porque muitas coisas do que os nossos pais ensinaram não estão alinhados com o reino de Deus. E o próprio apóstolo Paulo está falando sobre isso. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Abre comigo aí rapidinho. Colossenses 2, 8. Ele diz assim: tende cuidado, ou tome cuidado. Ele começa a dizer assim, olha, tem uma coisa que eu quero que vocês tenham muito cuidado. Eu quero que vocês tenham cuidado com isso que eu vou ensinar aqui agora. Para que ninguém vos faça de você uma presa. Ele está dizendo o seguinte, eu quero ensinar vocês algo hoje, porque há algo no mundo que quer aprisionar vocês, que quer fazer de você uma presa, e eu quero abrir os olhos de vocês para que vocês tomem cuidado. Aí ele fala, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo o quê? Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então ele está dizendo o seguinte, há algo que quer aprisionar vocês. Há algo que quer fazer com que o povo de Deus fique aprisionado. E ele falou assim, eu quero abrir os olhos de vocês,
para que vocês não sejam aprisionados novamente. Porque Cristo nos libertou para que a gente seja... Só que ele está dizendo que há algo que nos aprisiona. Basicamente, ele está dizendo assim, olha... Ele está dizendo assim, ó, assim como a falta de perdão aprisiona uma pessoa, eu quero ensinar vocês hoje algo que também aprisiona vocês. E ele está dizendo que isso que aprisiona vocês não é algo que está ligado a Cristo, mas está ligado a doutrinas, filosofias, sutilezas de homens e não de Deus. Então presta atenção. Todo tipo de doutrina, todo tipo de lei que não vem de Deus é pura tradição. É pura tradição. Então, todo ensinamento que os nossos pais nos deram, que está ligado à palavra. Um exemplo, Deuteronômio capítulo 6. Ele vai falar assim, olha, ensina ao teu filho a palavra, sentado, deitado, comendo, em pé. Isso é bíblico? Então nós seguimos. Mas todo ensinamento humano, todo ensinamento que não é bíblico, ele é uma prisão. E ele nos aprisiona. E sabe como a igreja chama essas prisões? Cultos de doutrina. Usos e costumes. Sabe como a igreja chama isso? Vontade de líderes. O problema é que nós estamos aprisionados neste lugar. E nós não conhecemos esse inimigo. Então eu quero começar agora a descortinar você. E eu quero que você abra comigo agora Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, do 1 ao 13. Todo mundo achou aí? Diz assim: os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. E eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltaram da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que se receberam para observar, como lavagem de copos, de jarros, de vasos, de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciões, mas comem com as mãos impuras? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Segura aí. Vou continuar lendo o texto. Jesus chega com seus discípulos, e ele chega junto com fariseus e escribas, e eles vão comer. E os fariseus e escribas começam a reparar que os discípulos de Jesus, eles vão comer e eles não fazem o quê? Não lavam as mãos. E aí, então, eles vão questionar Jesus e falar assim: rapaz,
Como é que você anda com essa galera, velho? Que come com as mãos impuras? Como é que você se diz o Messias e anda com um povo de mãos impuras? A pergunta é: lavar as mãos era errado? Não. É higiene. Devemos fazer isso? Sim. Mas isso faz de alguém impuro? Não. Por quê? Porque eles pegavam as tradições e colocavam isso como uma regra de vida, dizendo que quem não cumpria as tradições era impuro. Então Jesus olha para esses homens e chama eles de quê? Hipócritas. Mas mais do que hipócritas, ele fala, esse povo, que povo? Um povo que obedece lei de homens e não obedece às leis de Deus. Esses homens que estão mais preocupados em cumprir a vontade dos seus líderes do que a vontade de Deus. Esses homens que a sua vida está firmada em ensinamentos humanos e não na palavra de Deus. Sabe como Jesus chama esse povo? Ele fala assim: vocês são um povo que me honra com os lábios, mas o coração de vocês está onde? Longe de mim. Então, qual é o povo que honra o Senhor com os lábios e o coração está longe? Um povo que vive por tradição e não pela palavra. Vamos continuar o texto. Versículo 7. E ele fala assim, esse povo, em vão me... Ele está dizendo o seguinte, que esse tipo de gente não adora a Deus. E as canções, as mãos levantadas, o choro, para Deus não serve de nada. Ele está dizendo assim, esse povo em vão me adora. Ele está dizendo assim, esse povo me adora sem sentido. Versículo 7. E ele fala assim, em vão me adoram e ensinam doutrinas que são preceitos o quê? Humanos. Segura. Olha aqui para mim com carinho. Quem aqui é um pouquinho mais velho de igreja vai entender mais o que eu vou falar agora. Eu lembro que quando eu era novo, a gente estava lá na quadra do estadual jogando bola. Eu e alguns filhos de pastores. E de repente chegou 3 obreiros de uma certa igreja, que eu não vou citar o nome, para arrancar o filho do pastor que estava jogando bola, porque era pecado. Vocês têm noção de quantas pessoas jogaram TV fora, venderam TV, porque líderes ensinaram que aquilo era pecado? Vocês têm então noção de quantas pessoas usam saia no pé, porque líderes ensinaram que usar uma calça era pecado? O que ele está falando no versículo 7 é que essas pessoas adoram em vão, porque eles ensinam doutrinas. E que tipo de doutrinas são essas? Doutrinas humanas. O que são doutrinas humanas? Ensinamentos humanos que não são de Deus. E ele está dizendo que esses ensinamentos, eles são prisões espirituais. Preste atenção. O que é que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje os mesmos ensinamentos errados, de formas diferentes. O povo mais antigo, ou ainda algumas igrejas, ainda estão aprisionadas a essas tradições humanas, onde uma pessoa não pode cortar um cabelo, onde a pessoa não pode fazer nenhum tipo de depilação, onde essa pessoa não pode usar nenhum tipo de roupa que seja unissex, porque ela tem que usar uma coisa ou masculina ou feminina. Há tradições hoje que, se você for, sei lá, pregar em uma igreja e você não tiver de gravata, você não prega.
A pergunta é, aonde está tudo isso na Bíblia? Irmãos, mas vamos deixar isso um pouco mais difícil. Aonde está na Bíblia que Deus pede para você, toda semana, subir um monte com roupa de saco para realizar os seus sonhos? Aonde está na Bíblia que o Senhor pede para você cantar canções que alegrem a você e não a Deus? Está vendo? Margarida disse que ela foi em uma igreja que ela foi obrigada a tirar o batom. Irmãos, olha aqui para mim com muito carinho. As canções cantadas hoje, nos cultos a Deus, não são para Deus. As orações feitas hoje nos nossos cultos, não são para Deus. A maioria dos nossos cultos hoje foram feitos para as pessoas e não para Deus. E sabe quem promoveu isso? As tradições. Para que serve o nosso ajuntamento? Para que a gente se reúna como filhos e adore a um Pai. Você quer ver uma coisa que nos ensinaram a vida inteira? Você vem para o culto para Deus falar com você. Culto não é lugar para Deus falar com você. Culto é um lugar para a gente ter comunhão, ouvir uma diretriz de Deus e seguir essa diretriz. Mas você acordou mal. Você fala assim, hoje eu vou para a igreja. Para Deus falar? Aí quando Ele fala, sabe o que Ele te dá? Pancada. Vamos continuar o texto. Eu quero que você comece a entender. Versículo 7 de novo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos. Versículo 8. Rejeitando quem? Rejeitando o mandamento de Deus que guardam. E vocês guardam o quê? Ele está dizendo que há um povo que é mais preocupado com as tradições humanas do que com a palavra de Deus. Versículo 9. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar os mandamentos de Deus para guardarem as suas próprias. Ele está dizendo que há um povo que não está preocupado com o que a palavra diz, mas está preocupado com o que seus pastores mandam fazer. Que está preocupado com o que muitos pais mandam fazer. Versículo 10. Pois Moisés disse: honre teu pai e tua mãe, e quem maldisser o teu pai ou tua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor. Ele está dizendo o seguinte, que Deus mandou honrar pai, mas quem vive por tradição não honra pai e mãe. Tudo que eles fazem para pai e mãe, eles estão dizendo assim, eu estou ofertando na vida dos meus pais. Você não oferta na vida dos seus pais, você honra seus pais. A tradição te ensina tudo aquilo que você faz para os seus pais é atrás de uma recompensa. A Bíblia diz que tudo que você faz pelos seus pais é honra. Versículo 12. Então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe. E esse é o versículo chave. Versículo 13. E eu quero que você entenda agora o poder que uma tradição tem
Olha aqui para mim. Jesus chega, ele está 40 dias jejuando, e quem chega para bater um papo com ele? O diabo. E o diabo começa a falar o que para ele? Sobre a Bíblia. Em hora alguma, o diabo diz para Jesus assim, ó, a palavra de Deus não tem poder. Pelo contrário, ele quer usar a Bíblia para fazer Jesus errar o caminho. Porque o pai da mentira, ele não conta mentiras, ele tira o valor da verdade, para que você não conheça o valor de uma verdade. Só que eu quero mostrar para vocês hoje um inimigo, que dentro desse aspecto ele é pior que o diabo. Porque o diabo ele não invalida a palavra. Mas veja o que o texto diz, versículo 13. Invalidando. Quem? Versículo 13. Invalidando a palavra de Deus. Por meio de quem? Que vocês mesmos passam de pais para filhos e fazem muitas outras coisas. Ele está dizendo que há um inimigo, que ele é tão poderoso, que ele tem o poder de invalidar a palavra de Deus. Ele está dizendo que há um inimigo na nossa vida, que diante da palavra ele é mais poderoso que o próprio diabo. Porque o diabo ele não consegue invalidar a palavra, mas ele está dizendo, a tradição invalida a palavra. Irmãos, em João diz assim, ó, o verbo se fez e habitou, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem era o verbo? Jesus. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que as tradições humanas têm o poder de invalidar o Cristo. Paulo está dizendo que a tradição, ela consegue tirar o poder da palavra e ela se tornar inválida na vida. E aí você se pergunta assim, por que nós temos uma cidade com tantas igrejas e Cristo não se move nessa igreja, nessa cidade? Porque em vez de nós estarmos nos tornando filhos de Deus, nós estamos nos tornando religiosos, que se movem por tradição e não por princípios. Tudo que foi ensinado pelo passado e que não é lei de Deus, é pura tradição. Irmãos, é que eu estou querendo ser estou querendo ser tão... Vocês têm noção de quantas pessoas, sei lá, acabam sendo expulsas assim de um culto porque não levaram a oferta daquela campanha? Eu conheci uma pessoa que uma certa igreja tinha uma campanha e aí pediram para levar os envelopes e quem não tivesse levado o envelope tinha que ficar sentado no banco e essa pessoa ficou no banco. Depois que todo mundo voltou, o pastor chamou essa pessoa lá na frente. Orou por ela. Ela endemoniou. Ele pegou uma caixa de oferta, colocou na mão dessa pessoa. E disse assim, isso é o que dá a pessoa que não faz a campanha. E disse assim, agora que não trouxer uma oferta, o demônio dessa pessoa vai passar para você. Aí sabe o que todo mundo fez? Levantou de novo e foi levar outra? Uma vez,
Pouco tempo que eu tinha sido consagrado a pastor, apareceu um pastor aqui na cidade, veio atrás de mim. Escutem essa. E ele disse assim: olha, eu conhecia o teu pai era o pastor Oscar, e isso, aquilo outro. E eu vim aqui de Salvador porque Deus tocou no meu coração de eu fazer uma campanha na sua igreja. E eu fiquei ouvindo, né? E ele disse assim: olha, eu vou pregar lá 3 dias, e todas as ofertas e dízimos que entrarem serão da sua igreja. No último dia, eu vou tirar uma oferta, e essa última oferta, ela é minha. Aí eu fiquei ouvindo, né? Mas na hora me deu um start. E eu não sei porquê, eu perguntei assim para ele: e como é essa oferta? Foi aí que eu entendi. Ele disse assim: eu vou levar uma garrafa de água transparente, vou orar para alguém endemoniar, vou mandar o demônio entrar dentro da garrafa de água, e aí eu vou pedir oferta. E quem não der oferta, eu vou mandar o demônio entrar na pessoa que não deu oferta. É esse mesmo, Brito. Sabe como estão os cultos dessas pessoas? Lotados. Você sabe como estão os cultos das pessoas que vivem por rédea da religião? Lotados. Sabe o que tem acontecido com hoje? Nós deixamos de ser escravos do diabo e estamos nos tornando escravos de uma religião, onde a religião diz para você como você corta o cabelo, como você se veste, como você se comporta, e não Cristo. O que é que Cristo diz? Ande sem lascívia, ande sem mostrar sua sexualidade, ande com ordem e decência. Mas Jesus nunca disse: ande assim ou ande assim. Jesus nos ensinou a adorar Ele. Ele disse: sabe como vocês precisam me adorar? Em espírito e em verdade. E sabe como nós adoramos? De qualquer forma. Porque a religião vai nos ensinar que Deus aceita qualquer coisa. Por um outro lado, nós acabamos descambando para algo que a gente chama libertinagem, que é pegar a nossa liberdade e usar ela de forma errada. Então nós vivemos em 2 extremos: ou a gente anda com a saia no pé, ou a gente anda mostrando a polpa da bunda. Porque falta para a gente, sabe o quê? Cristo. Porque ou a gente é movido pela tradição religiosa, ou a gente é movido pela tradição mundana. E tanto uma quanto a outra é demoníaca. Quando um jovem fala assim: pastor, mas todo mundo faz isso. Mas todo mundo se veste assim. Mas todo mundo fala assim. Eu quero que você me mostre um versículo dizendo assim: Jesus disse para você se mover, andar, falar ou se vestir como todo mundo. E a Bíblia chama isso tudo, sabe como? De tradição humana. E todas as tradições humanas, ela tem um poder de invalidar a palavra de Deus. Eu quero que você perceba que tanto o religioso, a palavra não consegue entrar nele, quanto o libertino.
Porque tanto um quanto o outro não vivem por palavras e mandamentos, vivem por tradição. Então preste atenção. Talvez você tenha anos de igreja, mas você está aprisionado, acorrentado. E a palavra de Deus não consegue mais entrar em você e gerar mudança de vida. Porque você não se move por palavra, você move por tradição. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que usos e costumes invalidam a palavra de Deus. Eu estou falando que libertinagem invalida a palavra de Deus. Eu estou falando para vocês nessa manhã que tudo que não é Bíblia não é regra de vida para nós. Todo excesso não vem de Deus. Todo excesso não vem de Deus. Vocês entendem isso? Irmãos, a Bíblia fala assim em João 8,32. Conhecereis o quê? E a verdade vos... Então o que é que Cristo fez? Cristo nos libertou do pecado. Cristo nos libertou da velha vida. Nós entramos em uma nova vida. E sabe o que nós fizemos? Nos aprisionamos a uma religiosidade. A ensinamentos humanos. Eu quero que você entenda hoje que a tradição, ela destrói o plano de Deus na sua vida. Porque você para de fazer a vontade de Deus e começa a fazer a vontade dos homens. Mas mais do que isso, a tradição, ela faz com que você olhe para Deus e veja um velhinho com uma cinta na mão, com os olhos cheios de ira, doido para te bater. Vocês têm noção de com quantos cristãos eu converso por semana que não conseguem ver Deus como Pai? A tradição, ela não permite ver Deus como Pai. A tradição faz com que você veja Deus como um velhinho nervoso, zangado, que está doido para passar a mão em você e te punir e te castigar. Porque se você cortar o cabelo, vai para o inferno. Se usar outra roupa, vai para o inferno. Se cantar uma música do mundo, vai para o inferno. Se vir para o culto de boné, você vai para o inferno. E aí começa, e não tem fim essas regras. Se você não fizer a campanha, você vai para o inferno. Se você não trouxer a oferta, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E eu posso marcar um dia para conversar sobre isso. Não dar o dízimo não leva ninguém para o inferno. Mas também revela que você não entendeu o plano de salvação. Todas as tradições que foram ensinadas para nós, não pela palavra, são prisões que têm nos prendido.
e tem parado a igreja de Cristo de avançar. Mateus capítulo 6, versículo 10. Só tenho 15 minutos. Vou ter que pular aqui tudo. Mateus 6,10 diz assim: que venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como... Olha aqui para mim, o que é a tradição? A tradição é um modelo da terra e não do céu. O que é uma tradição? São os modelos que homens nos ensinaram. Um exemplo. Por que você ora de olho fechado? Porque um dia alguém te ensinou. Orar de olho fechado é ruim? Não, é bom, mas só é para você não perder o foco. Orar de olho aberto é pecado? Orar de olho aberto é errado? Desde que você tenha foco. Então, qual é o modelo? O modelo é o céu. Ele fala o seguinte: você quer viver pelo modelo de Deus? Conheça o céu. E faça como é no céu, aonde? Na terra. Esse ano, a gente começou com o pessoal do louvor e as pessoas que vêm. Toda terceira, quinta do mês, a gente se reúne aqui para estudar. E no primeiro estudo desse ano, eu fiz um negócio bem interessante. Eu peguei todos os textos da Bíblia inteira que mostram como é a adoração no céu e li um por um com eles e expliquei um por um. Então eu te pergunto, como é que você quer conhecer a adoração no céu se você nunca parou para fazer isso? Como é que você quer falar de oração se você nunca entendeu e estudou sobre isso? Você nunca olhou para o céu para entender isso? Sabe para onde nós olhamos para aprender a orar? Senhor, meu Deus e meu Pai. Quem já orou assim? Todo mundo, gente. Eu. Senhor, meu Deus e meu Pai. Por quê? Tradição. Nós vimos as pessoas orarem assim. Aí quando você entra no seu quarto, você fecha a porta para o teu pai te encontrar em secreto, você chama quem? O Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que, se você não sentar ali e não for aquele filhinho obediente, ele vai vir acabar com a tua vida. Irmãos, nós vivemos hoje, a maioria do nosso tempo, servindo a Deus pelo modelo da terra e não pelo modelo do céu. Abra comigo Efésios capítulo 5. Efésios 5. Efésios 5:1. Posso ler? Quem não conseguir, anota, depois lê em casa. Diz assim, ó: sede, pois, imitadores de quem? Segura aí, vou continuar lendo. Quando você chega numa igreja que todo mundo fala igual o pastor, que todo mundo se veste como ele, fala como ele, se comporta como ele, sabe qual é o nome disso? Tradição.
aquilo só está mostrando que aquelas pessoas não são imitadoras de Deus. Elas são imitadores de quem? Vamos continuar. De novo, sede, vírgula, pois, imitadores de quem? Agora, como? Ele vai ensinar um modelo. Como o quê? Como filhos o quê? Se você não se sente filho, e se você não se sente amado, você já é um religioso. Vamos ler de novo. Sede, pois, imitadores. Ah, mas eu quero imitar Deus, eu sendo um cristão e ele Deus, religiosidade. Ah, mas eu quero imitar Deus sendo uma pessoa, sei lá, um membro da comunidade da fé, religioso. Qual é a forma de imitar Deus? Primeiro, como filho. Se você não consegue se ver como um filho, você está aprisionado às tradições. Mas mais do que isso, se você não consegue se ver como um filho amado, você não passa de um religioso. Presta atenção. Ah, mas eu sei que eu não estou dizendo que você sabe. Você se sente filho? Você se sente amado? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para você agora. Porque se você não se sente filho, e se você não se sente amado, eu quero te falar hoje, você é um prisioneiro das tradições. Aí agora no versículo 2, ele vai ensinar como esses imitadores, que são filhos e se sentem amados, se comportam. Versículo 2. Andai em... E que modelo de amor é esse? Como também Cristo e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele está dizendo o seguinte: todo mundo que se sente filho e se sente um filho amado, não anda por regras, anda por amor. Quer ver uma coisa? Quando você pega o teu salário, você separa a primícia, o dízimo, o primeiro fruto. Mas você fala assim, ó, eu vou tirar esse dinheiro, porque se eu não der, eu vou ser amaldiçoado. Religiosidade. Ah, mas eu vou tirar esse dinheiro, porque se eu não der, eu vou para o inferno. Religiosidade. Ah, mas eu vou fazer isso, porque se eu não der, o pastor vai ver e vai brigar comigo. Sabe como a Bíblia diz? Dê com alegria. Irmãos, dentro disso aqui eu posso puxar 1000 assuntos. Eu não tenho tempo para isso, só tenho 8 minutos. Ele está dizendo o seguinte: se você não consegue andar no amor de Cristo, você anda por tradição. Qual é o nosso problema? O problema é que a gente não conseguiu ainda nem entender o que é o amor de Cristo. E ele mesmo vai explicar. Sabe qual é o amor de Cristo? Aquele que entregou a si mesmo. Sabe como você vive em amor? Se entregando. Não é para os meninos nem para as meninas, viu? É se entregando a Deus. Pelo amor de Deus. Ed, vai que entende errado. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quando você olha para Deus, o teu Pai, e você fala assim, eu quero imitar Ele. Quais são as bases que você tem para imitar Ele?
é um modelo que te ensinaram? É por causa das teorias que te falaram? É porque o teu pai e tua mãe disse que tinha que ser assim? É pela manipulação dos pregadores, da internet? Ou é porque você é um filho amado? Deixa eu te falar uma coisa. A tradição vai querer te dar um modelo. E esse modelo é um modelo feito por homens. Os nossos cultos hoje, a maioria deles são modelos feitos por homens. Onde a gente entra, ajoelha, ora 5 minutos, levanta, aí precisa começar o culto com uma oração, aí 3 músicas espirituais, 3 agitadas, e aí pede-se a oferta e começa-se a palavra. E se a pessoa não fizer assim, ela quebrou o modelo. Sabe qual é o nome disso? Tradição. Teve um domingo que eu cheguei aqui pela manhã e falei assim, hoje não vai ter louvor, vou começar com a palavra. Teve uma pessoa que quando terminou o culto, entrou no meu WhatsApp e disse assim, traduzindo, você é um herege. Aí eu perguntei, por quê? Culto se começa com adoração. E eu respondi, me mostra na Bíblia. Sabe qual é o problema? Nós estamos aprisionados às tradições humanas. Um dia eu cheguei aqui e falei assim, hoje nós vamos fazer o louvor no meio da pregação. Um dia eu até preguei sobre os 3 evangelhos, não foi? E aí teve gente que falou assim, eu vou chegar no culto atrasado, porque o começo é o louvor, e aí eu pego só, se quebrou. Sabe por quê? Porque nós estamos colocando nosso pai numa caixinha. E sabe como chama essa caixinha? Tradição. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, Deus não se move por tradição, Deus se move por princípios. Então eu vim nessa manhã falar uma coisa para você. Você não vive por tradição, você vive por filiação. Porque nós, como filhos amados, Jesus foi ensinar a orar. E ele disse assim, hoje eu vou ensinar vocês a orarem, porque vocês me pediram. E ele fala assim, Pai nosso, todo tempo, Jesus está nos ensinando a olhar para Deus e ver Ele como um Pai. Todo tempo, Jesus está ensinando a gente a olhar para Deus e encontrar Ele, um modelo para a gente imitar Ele. Mas você olha para Deus e fala assim, eu vou seguir a Ele, porque senão Ele vai me matar. Porque senão Ele vai me lançar no inferno. Você não serve a Deus por amor, você serve a Deus por medo. Porque tudo que a religião quer trazer para você é medo. E tudo que Jesus quer trazer para você é liberdade. Romanos 8, 29. Eu já vou encerrar. Já pulei aqui uns 4 versículos. Oito, 29. Existe aí
muitas pessoas que estão dentro das igrejas, aprisionadas pela tradição, e acham que estão vivendo para Deus. Cristo nos chamou para sermos um povo livre. Romanos 8, 29. Pois aquele que Deus antemão fez o quê? Ele está dizendo o seguinte: não ache que Deus te conheceu hoje. Ele está dizendo que Deus te conheceu de antemão, Deus te conheceu lá atrás. A Bíblia diz que Cristo morreu, Cristo foi imolado antes da fundação. A Bíblia está dizendo que quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, e que Ele escreveu toda a tua história no seu livro. Deus não te conheceu hoje, o teu pai não te conheceu hoje, Ele te conhece desde a eternidade. Só que ele fala assim, Ele não só te conheceu, olha aí Mateus, Ele também o quê? Ele também o quê? Ele também o quê, irmãos? Pronto, o que é predestinar, o que é predestinação? É dar um destino antecipado. Olha aqui para mim agora com carinho, pelo amor de Deus. O que é predestinação? Pré, antes. Destino, o que está à frente. Então ele está dizendo o seguinte: esse cara, o teu pai, ele te conheceu lá atrás. E lá atrás ele olhou para você com amor, e ele fez para você um destino antecipado. Ele escolheu um caminho para você. O caminho de morte, um caminho de tradição, um caminho de filho. Vamos ler de novo, eu quero explicar isso aqui. Pois aqueles que Deus antemão conheceu, Ele também predestinou para serem como? Conforme a imagem de quem? Ele está dizendo o seguinte: Ele tem um destino para você. E esse destino que Ele tem, Ele fez antecipado. Sabe qual é o destino que Deus escolheu para você? Não é livre-arbítrio, não é predestinação. É ser igual a Jesus. Qual é a verdadeira predestinação? Sermos iguais a Jesus. Nos vermos como filho, nos sentirmos como filho, vivermos como filhos, nos comportarmos como filho, amarmos como filho, se entregar como filho, ter uma vida de filho. E toda vez que você não vive como filho, se comporta como filho, não ama como filho, não desfruta a vida como filho, você está aprisionado às tradições. Vamos continuar o texto. Vírgula. A fim. Ele está dizendo assim, ó, por um motivo. De que Cristo seja o quê? Ele está dizendo assim, Deus tinha um desejo. De que o filho deles deixasse de ser unigênito e se tornasse primogênito. Ele está dizendo assim, olha, eu queria que Jesus deixasse de ser o único filho para se tornar um modelo de muitos filhos. Essa é a predestinação que eu tenho para vocês. Versículo 30. E os que predestinou, quem predestinou? Nós. Esse também fez o quê? Ele chamou você. E o que chamou, ele também fez o quê? Eu já expliquei justificação, não vou explicar de novo. Ele já limpou todos os seus débitos do passado, do presente e do futuro. E os que justificou, Ele também colocou a glória dele em nós. Então deixa eu te falar uma coisa. Isso cada dia tem sido mais ainda uma verdade dentro de mim. Esqueça, porque quando eu falo prosperidade, você pensa logo em ser rico e milionário, tá?
Deus nos chamou para ser o povo mais próspero da terra. Porque nós somos filhos. E porque somos filhos, Ele nos chamou. Ele nos justificou. E Ele colocou a glória dEle em nós. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Nós temos ouvido o chamado. Nós não conseguimos desfrutar da justificação. E nós não conseguimos viver com a glória dEle, porque nós estamos aprisionados a uma tradição humana. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te chamou antes de você aprender a orar. Deus te chamou antes de você aprender a louvar. Deus te chamou antes de você aprender a ler Bíblia. Deus te chamou antes de você chegar aqui e chorar. Deus já te amou na eternidade. E Ele viu em você um filho. Por que você não se comporta como um filho? Você precisa sair nessa manhã. Você precisa sair da religião e entrar em um relacionamento. Você precisa sair das teorias e entrar na revelação. Mas você precisa sair nesta manhã da orfandade e entrar em uma paternidade. Sabe o que a tradição faz? A tradição faz você ser um órfão dentro da igreja. Mas Deus te chamou para ser filho. Porque todos aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Anota aí. Em casa você lê. 2 Reis, capítulo 17. Do 38 ao 41. Deus começa a falar com o povo que eles precisam aprender a temer a Deus. Eles precisam aprender a servir a Deus. E eles precisam abandonar os outros deuses. E no texto diz assim, olha, aquele povo olha para Deus e fala assim, ó, os deuses que nós servimos foi porque os nossos pais nos ensinaram. Então eu quero falar uma coisa para você hoje, para você ouvir com muita maturidade. Muitas coisas que os nossos pais ensinaram não vieram de Deus. E agora nós, como filhos de Deus, precisamos conhecer a vontade do nosso verdadeiro Pai. Deixar os ensinos errados e vivermos como filhos amados. Último texto, vai. Colossenses 2:20, o último. Colossenses, é o quê? Colossenses 2:20. Vamos ler junto? Colossenses 2:20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, mortos para quê? Quanto aos rudimentos, ele está dizendo assim, ó, vocês precisam estar mortos para as tradições do mundo. Porque vós carregam ainda as ordenanças, ou vocês estão cheios de ordens humanas. Como se viveis no mundo, tais como, não toque nisso, não prove isso, não manuseis isso, não vista isso.
Não se maqueie assim. Ele está dizendo assim, que sabe o que nós temos muito dentro de nós? Ordens de homens. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 22. As quais coisas todas perecem pelo uso. Ele está dizendo assim, ó, tudo isso que os homens te ensinaram como ordenanças, não servem de nada. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Ele está dizendo assim, ó, aquilo até parece sabedoria. Aquilo até parece uma coisa boa. Porque ele está dizendo assim, olha, para a menina não andar mostrando a polpa, é melhor ela andar com o vestido no pé. É melhor ela ter Cristo e Cristo moldar ela. Versículo 23, as quais, na verdade, tendo aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu quero encerrar dizendo para você, que tudo que você vive por tradição, só satisfaz a tua carne. Ou para se tornar um religioso, ou para se tornar um libertino. Mas nenhum nem o outro te dá mente de filho. Nenhum nem o outro faz com que você ande com a mentalidade de filho de Deus. Eu quero falar para vocês nessa noite, que talvez você tenha vencido o diabo. Em muitas áreas da sua vida. Mas eu quero falar para você que em muitas áreas da sua vida você tem sido aprisionado pela tradição. Você não consegue se ver como filho. Você não consegue andar como filho. Você não consegue amar como filho. Porque você tem tradições humanas e não princípios do céu. Porque o seu modelo é terreno e não celestial. Deixa eu te falar uma coisa nesta manhã. Deus, o seu Pai, quer que você olhe para Ele e diga, eu quero ser imitador dEle. O seu Pai quer que você olhe para o seu caminho e saiba que o seu Pai, Ele tem um caminho escrito lá na eternidade para você. E esse caminho se chama ser filho de Deus. Viver como filho. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te trouxe a um lugar que nós chamamos de igreja, para que você saia da orfandade e entre na paternidade de Deus. Vamos ficar em pé. Menino.